Meu povo do sexto ano, bom dia. E aí, minha gente, como é que vocês estão? É o seguinte, a nossa aula, de hoje será sobre ecologia e seus ecossistemas. Este conteúdo está sendo abordado no nosso capítulo 3. O nosso capítulo 3, que fala sobre teias alimentares, inclusive a nossa última aula a gente comparou cadeia de teia, conhecemos os componentes de uma cadeia, de uma teia alimentar, nós vimos a importância, enfim, e continuando. Neste capítulo 3, a gente vai abordar justamente a importância do estudo da ecologia, que é a ciência que estuda o meio ambiente, a relação entre os seres vivos, aborda também alguns impactos ambientais, juntamente com a educação ambiental, lança projetos que sensibilizem, conscientizem as pessoas a preservarem o meio, que tem, inclusive a gente adota esse termo preservar e conservar, são termos diferentes. Preservar é quando você tem aquela área restrita que você não pode mexer, e conservar é algo que você pode usar, mas tendo cuidado. Então é isso que a ecologia, juntamente com a educação ambiental, com a sustentabilidade, vem aí abordando, pedindo o pessoal para conservar o meio, tá? E aqui, nesse capítulo 3 do nosso livro de ciências, a gente vai introduzir essa ecologia, conhecer alguns conceitos e entender também o que são ecossistemas, fatores que levam o ecossistema a entrar em desequilíbrio, tá? Aí assim, em relação às nossas atividades, Pessoal, eu tô vendo aqui, como eu tô com a turma do sexto manhã e da tarde, Então são muitos alunos, mas eu já observei que teve gente ainda que não me enviou. Eu não sei se é porque não conseguiu, mas você pode tanto enviar a tarefa para o meu e-mail, que eu vou colocar lá no mural da nossa sala de aula online mais uma vez. Se eu não lhe dei um ok, se eu não lhe respondi, não se preocupe, vocês sabem que eu sempre tiro um dia, uma data no mês para fazer essa correção. Então, eu tô vendo que tá chegando sim os e-mails, tá chegando as tarefas, só que ainda não parei para ver, porque nesses primeiros dias de aula online estão sendo difíceis, não só para vocês, mas também pra gente, viu? Eu tô usando isso como defesa mesmo, porque a gente tem que gravar. Primeiro a gente tem que criar os slides, a gente tem que gravar, tem que ver se ficou legal, o som, o áudio, enfim, tudo isso, Então, se eu ainda não lhe respondi um ok no e-mail, não se preocupe, porque eu vou sim corrigir a tarefa. A gente não tá fazendo as gravações à toa, não. O negócio é sério. Até a gente voltar para nossas aulas presenciais, viu? Eu sei que tem aqueles alunos que usam a desculpa, que esqueceu, ou é por preguiça, ou é porque não conseguiu enviar. Alguma coisa foi, eu não sei o que foi, tá? Mas eu vou logo esclarecendo aqui que eu vou sim pedir as tarefas, tá bom, minha gente? Não adianta eu passar aqui não sei quantos minutos, eu não tô dando cara, eu só tô passando a realidade. Que não adianta a gente passar não sei quantos minutos gravando a aula, ou então até em sala presencial mesmo, e vocês não revisar o conteúdo e vocês também não responder os exercícios. Eu digo isso para todo mundo e eu sei o que eu tô falando, porque eu sou da área e a gente estuda sistema nervoso. Isso é uma comprovação científica que existe uma área do nosso cérebro que só consegue armazenar as coisas quando a gente estimula o cérebro a aprender. Então, como é que eu vou estimular o meu cérebro a aprender? É revisar, estudar e resolver os exercícios. Viu, meu povo? Então, se eu não lhe respondi ainda, é porque, olha, eu tô trabalhando não é o dobro não, viu? É o triplo, tá? Então, para essa conexão dar certo, vocês têm que fazer a parte de vocês também. Mas eu vou deixar lá no mural novamente o meu e-mail, porque teve gente aqui que perguntou, viu? Mas, enfim, como eu estava falando, o conteúdo será sobre ecologia e seus ecossistemas, que é um tópico do nosso capítulo 3. No nosso capítulo 3 já abordamos teias alimentares, já diferenciamos teias de cadeias,
Eita, que o negócio está difícil. Mas aqui, o que é ecologia? Eco vem de meio ambiente, e logia a gente sabe que é estudo, né? Então é a parte aqui da ciência que vem fazer um estudo do meio ambiente, vem fazer um estudo da relação dos seres com o ambiente e também vem fazer um estudo da relação entre os seres vivos no ambiente. Aí aqui a gente vê um histórico, né, sobre essa ecologia, que desde a Grécia Antiga, principalmente Aristóteles, né, ele desenvolveu ideias sobre o planeta Terra e os seres vivos, entre outros estudiosos. E, no entanto, só foi considerada ciência a ecologia em 1930, ou seja, já no século XX. Mesmo assim, não era vista com tanta importância quanto as ciências, como a física, a matemática, por exemplo, né? Então, qual o conceito aqui dito para a ecologia? Que é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que estão inseridos. Qual a importância da ecologia, Gesiele? Porque a partir dessa ciência, a partir desse estudo, foi possível, né, a gente detectar quais são os fatores que levam um ambiente a entrar em desequilíbrio, também estudar, entender quais fatores levaram uma espécie a entrar em extinção. Então, essa é a importância da ecologia. Então, aqui, por que a ecologia se tornou tão importante? Foi o que eu acabei de falar, né? Devido ao uso excessivo e irresponsável de nossos recursos renováveis e não renováveis. Então, a gente já vai aprender aqui, que eu creio que todo mundo já sabe, quais são os recursos, né, renováveis e os não renováveis. As pessoas, né, a humanidade em si não sabe usar esses recursos com cuidado. Então, aí entra a palavra conservar, que é usar com cuidado. Aí aqui nós temos, né, os recursos renováveis, que são considerados renováveis ou que possibilitam a sua utilização sistemática sem risco de se esgotarem, como a água, né? Enfim, toda a natureza, né? Que aqui nós temos a sua reposição ou regeneração é feita na forma contínua pela natureza. Em termos de reservas naturais, trata-se de um bem ilimitado, porque se você, por exemplo, a água é um recurso renovável, natural renovável, né? Se você não conservar, se você não tiver cuidado, então vai passar a ser justamente o quê? Vai passar a ser um recurso ilimitado. Pode faltar um dia. Aí nós temos aqui os não renováveis, que são naturais, que uma vez consumidos não podem ser substituídos, como nós temos aí no exemplo. A partir desse slide, nós iremos entender alguns conceitos básicos que são adotados dentro da ecologia. Então, já aprendi que a ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres e estuda o meio ambiente. Então, sabe o que acontece? Dentro dessa ciência, a gente segue alguns níveis de organização, né, que nós chamamos níveis de organização da vida e também níveis de organização ecológicos. Então, a ecologia ela segue essa linha de raciocínio, que inclusive essa linha, como o próprio nome diz, ela tem um sentido único, ela é unidirecional, que nós começamos de um nível simples até um nível mais complexo. Então, o primeiro nível aqui de organização da vida que a ecologia segue, nós temos aqui o átomo, né? Que é a menor partícula divisível, que é a partir deste átomo que começa o estudo biológico, ou seja, o estudo da vida. Que esses átomos se unem e formam uma molécula, né? Que essas moléculas se unem e vêm formar uma célula, que é um conjunto de moléculas que podem se reproduzir. Inclusive, a célula é a menor unidade de todo organismo vivo, com exceção dos vírus, né? Que a partir dessa célula vem ter uma função, né? Tanto tem uma função, tem uma função morfológica e fisiológica, que é a mesma coisa que eu falar função, em um organismo vivo. Aí um conjunto de células vem formar um tecido,
que um conjunto de tecido vem formar um órgão, né? Nós temos aqui vários órgãos, e um conjunto de órgãos vem formar um organismo, que um conjunto de organismo vem formar justamente quem? Um indivíduo, tá? Então, aqui são os níveis de organização da vida que a ecologia segue. Átomos, moléculas, as células, tecido, órgão e organismo, que é justamente o indivíduo, tá? Logo depois, dando continuidade, né? Que aqui é a parte principal dos níveis de organização da vida que a ecologia segue, é justamente que um indivíduo, a espécie. O que é a espécie? Nós temos aqui um grupo de indivíduos semelhantes e que podem gerar filhotes. Nós temos aí essas aves, que é uma espécie. Se eu pegar um cão, é uma espécie, um gato é outra espécie. Eu, você, somos outra espécie. Então, espécie é um indivíduo que tem suas características, né? É a partir daqui desse nível que a ecologia ela segue principalmente. Que um conjunto de espécies vem formar uma população. Que nós chamamos aí uma população de gatos. Então tem o quê? Um conjunto de espécies, de indivíduos da mesma espécie, que podem se reproduzir e dar origem a descendentes, né? Aí um conjunto de populações vem formar o quê? Uma comunidade. O que é a comunidade? Eu tenho aí uma população de porcos, eu tenho uma população aí de pintinhos, aí que são as aves, eu tenho uma população aí de coelhos. Então, comunidade é um conjunto de populações diferentes que vêm habitar em uma mesma área. E um conjunto dessas populações vem formar aqui um ecossistema. Tem ecossistema terrestre, tem ecossistema aquático. Então, o que é um ecossistema? É um conjunto de fatores que têm vida com fatores que não têm vida. Esses fatores que têm vida a gente chama de bióticos. E esses fatores que não têm vida a gente chama de abióticos. Se eu falar assim, se eu pedir assim, defina ecossistema. É um conjunto de fatores bióticos com fatores abióticos. Gesiele, quem são esses fatores bióticos? São todos os fatores que têm vida, ou seja, são os seres vivos. E os fatores abióticos são aqueles fatores que não têm vida. São os fatores físicos e os fatores químicos. Entra como, por exemplo, o que? Água, temperatura, luz, terra, certo? Então, são esses fatores físicos juntamente com os fatores químicos que formam um ecossistema. O que é importante você saber? Que os fatores bióticos, né, os seres vivos, dependem dos fatores abióticos. Por exemplo, se eu pegar uma planta... Então, é isso que você tem que saber. O nosso foco é aqui em ecossistema, que é um conjunto de fatores que têm vida, que são bióticos, que não têm vida, chamados de abióticos, tá? E ressaltando novamente, os fatores bióticos, os seres vivos, dependem dos fatores abióticos. Como eu estava falando, a planta, né, um ser vivo, e ela, para produzir seu próprio alimento, ela fazer fotossíntese, ela depende de um fator abiótico, que é o que? A luz. Ela depende da água, né? Ela depende de alguns gases. Na verdade, o gás carbônico, o CO2, a gente aprendeu estudando fotossíntese, né? No nosso capítulo 2. Então, é isso que a ecologia ela vem estudar. Ela vem fazer um estudo justamente desse ambiente, desse ecossistema. Ela vai fazer um estudo da relação entre os seres vivos com o meio, tá? E todos esses ecossistemas vêm formar a biosfera, que é a união de todos os ecossistemas. Né? Inclusive, a gente vai estudar futuramente alguns biomas. Tem os biomas brasileiros, tem os biomas mundiais. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, o bioma da nossa região do Nordeste, que é a Caatinga, né? Ele é um bioma que é caracterizado por ser um ambiente que é árido, quente. Tem algumas espécies vegetais, eu vou pegar aqui, como o cacto, que se adapta a esse ambiente devido um processo de seleção natural, devido já naturalmente já apresentar algumas características. Algumas plantas perdem folhas para evitar a perda de água durante a seca, né? Algumas folhas se transformam, passam por metamorfose e se transformam em espinhos, que acontece com os cactos, né? Para evitar a perda de água. Então é isso que a gente tem que entender. Aí,
nós temos aqui, que é importante você saber, né, alguns conceitos que nós atribuímos dentro da ecologia. Então, antes de eu falar desses conceitos, é um resumo aqui, tá? Vamos lá novamente. A ecologia, ela segue um nível de organização da vida. Certo? Como eu já falei, tem os átomos, que formam as moléculas, que formam as células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas, que formam o organismo, que formam o indivíduo, que um conjunto de indivíduos forma uma população, que um conjunto de população forma uma comunidade, um conjunto de comunidades forma um ecossistema, e um conjunto de ecossistema forma toda a biosfera, que é o nosso planeta Terra. Tá? É isso que você tem que saber. Então, outra coisa importante, alguns conceitos básicos que a gente atribui aqui na ecologia, é a questão do habitat e o nicho ecológico. O que é o habitat? É o local onde o indivíduo ele vive, onde ele mora, certo? O nicho ecológico será as atividades, a função que a espécie desempenha no seu meio. Por exemplo, se eu citar assim, a raposa do deserto, né, caça durante a noite, um exemplo. Então, qual é o habitat dessa raposa, né, o deserto? Qual é a atividade que ela realiza? Ela vai caçar. Então, isso é um nicho ecológico dela. A gente estuda futuramente algumas relações ecológicas, certo? Porque assim, quando duas espécies elas vivem no mesmo ambiente e compartilham o mesmo nicho ecológico, isso pode haver um atrito entre essas espécies. Eu vou exemplificar mais uma vez. Se eu citar aqui como exemplo, vamos a um tucano, né, e um pica-pau, são duas aves que elas habitam em uma mesma árvore. Então, o habitat dessas duas espécies é a árvore. Aí eu digo o seguinte, o tucano ele vai se alimentar de sementes e o pica-pau vai se alimentar da madeira, né, daquela árvore. Então, eles têm nichos diferentes, mas eles têm o mesmo habitat. Agora, se, por acaso, essas duas espécies, né, o tucano e o pica-pau, se alimentassem do mesmo nutriente, então vai ver que não tivesse nutriente para todos eles, para os dois. Então eles iam acabar o quê? Competindo. Então, às vezes, a gente vai estudar futuramente que quando duas espécies habitam uma mesma área e compartilham o mesmo nicho, acaba dando origem a uma relação desarmônica, em que uma das espécies sai perder. Ou não. A gente vai estudar isso futuramente, tá? E como eu disse que a ecologia, principalmente, ela segue o seu raciocínio a partir de espécie, nós temos aqui, ó, população, que vai ser um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vai habitar na mesma área, comunidade, que é um conjunto de populações, ecossistema, que é a interação entre a comunidade, que são os fatores bióticos com os fatores abióticos, né, como luz, temperatura, umidade, etc. E nós temos aqui a biosfera, que é o local da Terra onde é possível existir vida. Então, deste conteúdo aqui, ecologia e seus ecossistemas, é isso que a gente precisa entender. Tá, pessoal? A questão do que é a ecologia, qual a importância dela, alguns conceitos básicos e os níveis de organização de vida que, jogando aqui na ecologia, a gente chama de níveis de organização ecológico, tá? Nós iremos resolver alguns exercícios para clarear mais a mente. Nós temos aqui uma questão que inclusive é questão de vestibular, viu, da Universidade de Pernambuco. Olha aí como vocês já estão. Se preocupe não, que o nível aqui não é elevado demais, não. Que inclusive o nosso livro, ele adota muito questões de vestibulares. Já para vocês entrarem lá no clima, né? Então aqui, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz o seu lugar, onde vive, estamos informando respectivamente. Eu acabei de falar. Quando uma espécie pode ser encontrada, é o quê? Não é o habitat, não? E o que faz o seu lugar é o nicho ecológico. Então, respectivamente, eu tenho aí a letra B, que é o habitat e nicho ecológico, né? Aqui nós estamos, essa segunda questão,
O cogumelo, Chaitaiki, acho que é esse nome, é cultivado em troncos, onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da madeira. Então, uma pessoa ao comer cogumelo, Chaitaiki, está se comportando como o quê? Olha, gente, vamos lá. Acompanha aí, a gente já viu quais são os componentes de uma cadeia de uma teia alimentar. A gente viu que uma cadeia alimentar é uma relação de indivíduos que vai um se alimentando do outro. A teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. A gente aprendeu que tem os produtores, os consumidores e os decompositores. O que foi que eu aprendi? Que produtor sempre são os seres autótrofos, ou seja, são as plantas, porque fazem fotossíntese. E a gente aprendeu que os decompositores sempre serão fungos e bactérias. E a gente aprendeu que consumidores são quem? Os animais. Tem o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Vai depender se esse consumidor vai ser um consumidor herbívoro, ou um carnívoro, ou onívoro. Enfim, a gente já aprendeu tudo isso. Gisele, então se você disse que decompositores é fungos e bactérias, então aí o cogumelo, que é um fungo, ele vai ser classificado como decompositor? Não. Não, não e não. Tá? Porque assim, eu sei que decompositores é fungo e bactérias, né? São fungos e bactérias. Só que também fungos e bactérias, eles podem ocupar mais de um nível trófico. Eles não vão atuar só como decompositores, tá? Depende do que a questão vem pedir, do enunciado da questão. Essa questão justamente diz assim, ó. O cogumelo, cultivado em troncos, onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas componentes da madeira. Se eu for jogar isso aqui dentro de uma cadeia alimentar, olha aqui. O cogumelo está se nutrindo da matéria orgânica da madeira. A gente sabe que a madeira aí, no caso, é um vegetal. Se é um vegetal, a madeira vai ser o quê? Um produtor. Então, a madeira é um produtor. Quando o cogumelo vem se alimentar da matéria orgânica da madeira, ele está atuando aí como consumidor primário. Ele está sendo aí um herbívoro. Ele é um consumidor primário. Então, aqui, quando uma pessoa vir comer esse cogumelo, vai ser classificado como consumidor secundário, né? Porque está se alimentando do consumidor primário. Então, vamos lá. Então, a resposta certa aí seria justamente a letra B, consumidor primário. Então, olha aí, a madeira seria o produtor, que é vegetal. O cogumelo que está se alimentando do produtor vai ser um consumidor primário. E uma pessoa, quando vir comer esse fungo, esse cogumelo, que é um fungo, será classificado como consumidor secundário. Então, a resposta certa é a letra C. C de casa, na verdade, viu? É o consumidor secundário, a pessoa, né? Então, a gente encerra, certo? Esta tarefa, esta aula de ecologia. E, como eu falei, vocês respondem os exercícios. Eu, particularmente, eu não estou enchendo ninguém de tarefa. A gente sabe que toda aula tem que ter uma tarefa. A gente faz tarefa de sala e a gente faz tarefa de casa, gente. Quando eu não jogo na agenda online, na verdade, eu sempre jogo na agenda online, né? Quando o exercício é do livro, tá lá na agenda online. Quando o exercício é na plataforma, na sala de aula online, eu jogo a atividade lá e eu só peço para o pessoal da escola colocar, né, na nossa agenda online. Então vai ter atividade, seja do livro, seja uma pesquisa, seja na sala de aula online. Então vocês precisam resolver os exercícios. Então qualquer dúvida, podem me perguntar. Vou colocar lá no mural do sexto ano o meu e-mail, mais uma vez, para quem não está conseguindo enviar a tarefa na plataforma, né, na sala de aula online. Como eu disse, se eu não lhe der ok de imediato, tá? Se você é aquele aluno exemplar, que eu passei a atividade hoje, você já respondeu hoje, eu mal terminei a aula e você já foi responder e já vai enviar hoje, e eu não lhe respondi, não se preocupe que você não vai ficar no vácuo. Eu só tô tirando um dia na semana para fazer isso, porque tá sendo puxado esses primeiros dias, viu? Mas a gente vai se adaptar, porque se a gente não se adaptar, a gente não vai sobreviver, né? Então,
eu vou encerrando, viu, povo? Tchau e até mais.